Dados do Sistema Único de Saúde apontam que milhares de internações acontecem todos os anos para tratar de complicações decorrentes de um aborto. No Brasil, uma gravidez pode ser interrompida apenas em alguns casos, como violência sexual ou a gestação oferecer risco elevado para a saúde da mãe. A descriminalização é condenada por grupos religiosos e defendida por algumas frentes. O Sergipe Justiça ouviu a opinião do povo nas ruas. Acompanhe. Maurício, você é contra ou a favor do aborto? Contra. Porque eu acho que é uma vida, né? É uma vida, é um ser humano, tem que se evitar antes. Porque depois que tá a criança já gerada, o bebê vai tentar abortar. Não, sou contra por causa disso. Tem que ser antes. Acho que depende das circunstâncias. Se for um aborto provocado por estupro, esse tipo de coisa, eu sou a favor. Mas se não, eu sou contra. Fazer um aborto é algo que, além de implicar uma série de riscos à sua saúde, tem implicações religiosas, filosóficas e políticas. Então, não é nada fácil. Com certeza também, nenhuma mulher deseja de antemão fazer um aborto. Então, nós precisamos buscar o que faz uma mulher querer fazer um aborto. O aborto é um crime de lesa à vida, ninguém tem a dúvida nenhuma. Intercepta mais uma experiência do espírito, o espírito não morre, a morte é uma realidade apenas somática, o corpo. Hoje a ciência já estuda após a morte, através de estudos bastante científicos, bastante profundos, já sabemos disso. Então, lamentavelmente, essa pessoa cria um débito espiritual. Esse débito espiritual, esse erro pode ser redimido, naturalmente, mas acontece no caso do aborto, já aconteceu. A pessoa precisa atingir o método da presciência e antevisão das consequências antes de tomar qualquer atitude. Eu sou contra. Porque aquilo que é de Deus, que Ele envia, a gente não pode mudar, não pode tirar. Eu sou contra o aborto, porque para mim o fato de ter sido concebido para mim já é vida, né? A pessoa fala, porque é só um feto? Não, para mim já é vida. A partir do momento que concebe, que está ali o óvulo, é vida. Então, para mim, no caso, para mim já é no caso um assassinato. Você pegar e tirar a oportunidade de uma pessoa de viver, né? Essa é uma decisão que é muito dura para uma mulher, né? A gente sabe que nós mulheres, né, a nossa sociedade diz que toda mulher deve ter um filho, né? Que a mulher que não tem filho não é muito uma mulher, que a mulher que decide, né, no momento que ela engravida, uma gravidez não planejada, não desejada, que decide fazer esse aborto, muitas vezes essa mulher é bastante criticada, é penalizada. E, a meu ver, o maior problema do aborto é que no Brasil o aborto é crime, né? Então, assim, a gente precisava abrir mesmo uma discussão para descriminalizar o aborto, porque muitas mulheres se submetem a situações de risco, de muito risco para a sua saúde, porque é crime, né? Então, já ouvimos relatos, graças a Deus não aqui em nosso município, mas de mulheres que fizeram um abortamento inseguro, né? O chamado aborto provocado, e quando elas chegaram no serviço de saúde, o serviço de saúde chamou a polícia, essa mulher ficou até presa, né? Então, assim, é uma discussão muito ampla, né? Não cabe a nós julgar essa mulher, cada mulher tem o seu direito sexual, né? E aí ela que tem que decidir pelo corpo dela, o corpo é daquela mulher. O principal não é deixar a critério de se fazer ou não aborto. A questão é prevenir o aborto. Ou seja, a gravidez indesejada precisa ser repensada.
os métodos anticonceptivos, contraceptivos, precisam ser melhor discutidos. O entendimento da população tem que ser cada vez maior. Quais são os problemas de se usar tais e tais métodos? Então, o que é que significa usar uma camisinha? O que é que significa colocar um DIU? Até o próprio anticoncepcional oral. Quando usar, quando não pode usar. E uma coisa interessante é que isso, claro, está muito concentrado nos adolescentes, que precisa ser discutido com mais afinco. Se tiver risco de vida, aí sim, né? O médico podendo, né, especialista para fazer isso, aí eu concordo, mas só se for nesse caso, de estupro, né? Agora, se não for isso aí, eu sou contra. Contra, bem contra. Porque quem deu a vida foi Deus, só Deus pode tirar a vida. Ninguém pode dispor da vida do ser humano por menos tempo que tenha, né? Que para, como é que pode dizer assim? Para desmerecer já chama de feto, não chama nem de uma vida, né? Chamam de feto. Mas ali, naquele feto, já tem o sopro de vida eterna dado por Deus. Só Deus tem o direito de como é que diz assim, de inibir esta vida, só Deus. Eu tenho as minhas crenças, tenho a minha fé. Eu sei que isso não pode, no caso, interferir na lei, né? Porque nós estamos em um país laico. Mas no meu ponto de vista, na minha crença, eu sou contra, porque eu não posso fazer o que tirar o poder de uma pessoa de viver, porque quem tem que fazer isso é Deus, né? Uma mãe é co-criadora com Deus. Que beleza, não é? Co-criadora com Deus. Pode dar o amor. Em amor, o que se dá não se perde. O que não se dá, aí, lamentavelmente, é uma tristeza. Então, é preciso que a mulher tenha consciência e absoluta conscientização do seu valor e da sua chance de ser, como eu disse, co-criadora com Deus. O Conselho nunca teve, nem o Conselho Regional de Medicina, nem o Conselho Federal de Medicina nunca tiveram uma posição a favor do aborto. O que foi muito discutido em 2013 foi porque o Ministério, na discussão da reforma do Código Penal, se entrou em questionamento acerca da decisão da mulher de até a 12ª semana tomar a livre iniciativa e ir ao médico procurando a interrupção da gravidez. Então, assim, entrou numa discussão, naquele momento, o Conselho Federal, ele se posicionou que ficaria a critério da mulher, mas isso nem dentro do próprio Conselho é algo que seja fechado. Até porque mesmo naquela época, o posicionamento dos 27 conselhos não foram unânimes. A minha filha já correu risco de vida e o médico queria, por divina força, falar com o meu genro e porque para salvar a minha filha. Não, as duas vidas pertencem a Deus e só Deus vai dispor. Hoje minha neta está aí fazendo faculdade e que minha filha ia morrer, dito segundo os médicos. E minha neta está aí, minha filha está aí. Eu sou contra, agora, no caso de estupro, eu sou a favor. Sabe? Porque ninguém merece ser estuprada, ter uma criança de um bandido, né? E gerar essa criança e ainda colocar no mundo, né? O aborto é crime. A mulher tem medo. Então ela só procura o serviço de saúde na hora que já está numa situação muito crítica. E isso impacta na sua saúde, né? Então, às vezes, a mulher que tem infecções, né? de parede abdominal, que pode, né? Tivemos épocas em que a gente tinha muitos óbitos. Hoje, graças a Deus, a gente não tem muitos óbitos de mulher por aborto, mas a gente tem uma morbidade, né? Mulheres que têm um adoecimento muito grave por conta dessa situação de aborto. Então, a obrigação do serviço de saúde eu não vou julgar se é pecado ou não. A gente não está falando de religião,
a gente está falando de vida, né? Da vida da mulher, do direito que aquela mulher tem. Então, no momento que ela pede a nossa ajuda, que ela procura o nosso serviço, a gente tem que acolher e atender a sua necessidade, independente da complexidade. Que sistema é esse que não funciona preventivamente? Nós já estamos na era da internet, do WhatsApp, então tem muito conhecimento que pode circular a ponto de orientar as pessoas para que elas tenham discernimento e, claro, livre-arbítrio de fazer ou não um aborto. Hoje em dia, possivelmente, vai ter uma nova rodada de discussão sobre essa questão, que está pontuada apenas em alguns itens, que seria a questão da autonomia da mulher de fazer o aborto até a 12ª semana. Com relação a todos os outros itens, já é consenso. Nós, Conselho Federal e os conselhos regionais, já se posicionaram que não se deve, né, tomar essa decisão, fazer um não aborto, como se fosse algo linear, definido, né? E isso aí precisa de uma maior discussão, sim, e uma maior educação. Por hoje é só. Fique com as imagens da semana no Judiciário de Sergipe.